Boa noite, a paz do Senhor a todos. Amém? É um privilégio para mim realizar este momento da meditação da palavra do Senhor nessa festa da debutante Kate Evelyn. É muito maravilhoso para a família, para os amigos e para os irmãos em Cristo podermos desfrutar desta alegria juntamente com ela e com a sua casa. Para nós também é um momento de meditarmos naquilo que diz a palavra do Senhor, porque sempre e em qualquer lugar, para o crente, o principal é Jesus Cristo. A Kate está em segundo lugar, Jesus sempre em primeiro. E aqui nós celebramos com ela esta alegria, mas também e principalmente colocamos a palavra de Deus como sendo o alvo, o objetivo principal na vida de cada um de nós, não somente dela. Então essa meditação que nós vamos fazer, que se encontra no livro de Provérbios, capítulo 31 e o versículo 30, o penúltimo versículo do livro, e diz desta maneira: enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Amém. Que o Senhor fale então a nós nestes poucos minutos onde iremos meditar neste versículo. Eu chamo esta meditação de que o temor do Senhor é a verdadeira beleza. As nossas gerações, elas vêm e vão. Nós estávamos até comentando agora, eu e o nosso irmão Everton, acerca do que será da igreja em um breve futuro, porque à medida que o tempo passa, os nossos jovens, os nossos adolescentes, eles têm uma tendência, o mundo inteiro está tendo essa tendência de que os nossos jovens e adolescentes, eles sejam menos seguros daquilo que eles creem. Há uma preocupação. Porém, o Senhor cuida da sua igreja, porque a igreja é dele. Mas como nós sabemos, todas as gerações, elas se encontram e se desencontram neste mundo. Enquanto há crianças nascendo e os seus pais, os seus avós, até bisavós, contemplando o nascimento dessas crianças, há também os desencontros, porque muitos deles estão morrendo. E essas pessoas passam por várias fases da sua vida, como é o caso de hoje, jovens passando pela fase da adolescência para a juventude, e adultos caminhando para a sua velhice e outros partindo desta vida. Todas essas fases têm as suas novidades, suas impressões, e em todas elas também nós somos atordoados pela nossa sociedade, por uma propaganda de que nós devemos ser visualistas. A nossa sociedade é visualista. Ela exige que nós sejamos belos, atraentes e saudáveis. Não é de admirar que hoje você vê muitas pessoas frustradas porque não conseguem atender o que a propaganda impõe e o que a sociedade demanda. Pessoas são frustradas consigo mesmas. Hoje você vê jovens frustradas com seu rosto, com seu cabelo, com seu corpo, mas a nossa sociedade nunca fala a respeito da alma. Nós somos hoje uma geração de pessoas que lotam as academias, mas que esvaziam as igrejas. Pessoas que cultuam o corpo, mas que são de alma definhada. Essa é a nossa sociedade, porque para eles a beleza está na aparência e como você corresponde com aquilo que ela exige. E aí, obviamente, a sociedade ela tem vários tipos de exigência. Existe a exigência social, a exigência punk, já teve a emo, hoje ninguém sabe mais o que é emo, né? Mas já teve essa moda do emo. Existem tantas e tantas exigências na nossa sociedade, e que se você for atender a todas essas demandas, você deixa de ser você. Você não é mais você. É por isso que de vez em quando nós encontramos jovens que num mês ele está de um jeito, no outro mês ele está de outro, você pergunta se é a mesma pessoa. Porque ele está realmente diferente, porque quer agradar a todo tipo de novidade que aparece, porque essa é a demanda da nossa sociedade.
Mas o que é que nos diz este provérbio? O que é que nos diz o rei Lemuel? Porque o provérbio capítulo 31 não foi Salomão, né? Foi o rei Lemuel que escreveu as palavras que a sua mãe lhe ensinou. E o que é que ele diz? Tudo isso aqui é passageiro. Apenas uma coisa que realmente importa é o temor do Senhor. E é isso que nós vamos ver em 3 pontos. Primeiro, ele chama a graça de enganosa. A palavra graça na Bíblia é uma palavra muito usada para denotar o favor de Deus para o seu povo. Quando nós perguntamos para os crentes o que é graça, todo mundo responde: favor de Deus imerecido. Isso é muito simples. E essa palavra acontece muitas e muitas vezes na Bíblia. Mas aqui neste versículo, quando o sábio diz assim, enganosa é a graça, ele não está falando da graça de Deus. Ele não está falando do favor de Deus, embora a palavra seja a mesma. Ele está falando da graciosidade de uma pessoa. Ele está falando daquela pessoa agradável, como ela é vista por outros. Na linguagem dos jovens, uma pessoa bem legal. É uma pessoa divertida, uma pessoa que consegue amizade facilmente, porque é uma pessoa que tem bom comportamento, uma pessoa que é agradável. Isso que ele chama de graça. Porém, o que ele diz? Ele diz que essa graça é enganosa. Enganosa é a graça. A palavra enganosa que ele usa aqui, irmãos, é a mesma que Moisés usa lá em Êxodo 20, 16, quando diz: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. O autor aqui ele está dizendo que a graciosidade de uma mulher, ela pode ser um falso testemunho. Ele usa a mesma palavra que Deus usou lá nos 10 mandamentos. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E aqui ele está dizendo que a graciosidade de uma mulher pode ser falsa, pode ser enganosa, pode ser mentirosa. Os encantos de alguém para com outra pessoa nem sempre são verdadeiros. Existe uma fraude em cada um de nós no que diz respeito a sermos sempre agradáveis. Existe uma fraude. Quantos não conhecem pessoas que dizem o seguinte: meu marido ele é muito agradável, muito legal com as pessoas de fora, mas dentro de casa ele não é. Quantas mulheres não dizem isso? Dentro de casa ele é grosso, mas com os de fora ele é um amor. É isto que o sábio está dizendo. Enganosa é a graça. Talvez aquele comportamento gracioso diante de outras pessoas é um falso testemunho, é uma fraude acerca de si mesmo. É isso que ele está dizendo. Ou seja, muitas vezes por trás do nosso sorriso, nós escondemos nossos medos, nossas frustrações, nossos ressentimentos. Por trás de um sorriso que você dá para uma pessoa que você está acabando de conhecer para transmitir a impressão de que você é legal, talvez existe um medo de você não ser aceito como de fato você é. Talvez seja por isso que a nossa sociedade mude tanto, porque o objetivo da sociedade é agradar os outros. E só para finalizar essa primeira parte, você sabe por que há um vício nos homens em quererem agradar aos outros? Sabe por quê? Porque o homem perdeu, lá no Éden, quando Adão pecou, o homem perdeu a condição de adorar somente a Deus. Então ele quer agradar os outros, como uma tentativa de suprir a adoração que era devida só a Deus, a tentativa de agradar só a Deus. Então ele substitui isso para agradar os outros. Isso veio da fonte da queda, do pecado. Segundo lugar, o sábio, além de dizer que a graciosidade ela pode ser enganosa, ele diz também que a formosura é vã. Enganosa é a graça e vã a formosura. Ele está falando agora da beleza. A beleza era vista pelos antigos hebreus como um favor do Senhor. É claro, não só a visualização estética, mas também nos valores morais de alguém.
Eles também contemplavam beleza nas coisas. Flores são belas, os rios são bonitos, os mares são assustadores, mas são belos, e assim por diante. Porém, aqui ele está chamando a beleza de vã. Ele está dizendo que a estética de uma pessoa é vã. O que é vão? Observe quando nós falamos assim, o vão da porta, ou o vão de alguma outra coisa, é o quê? É o vazio. É isso que significa a palavra vão, é o vazio. A palavra vaidade é a mesma que é usada agora em Eclesiastes. Tudo é vaidade, lá está dizendo isso. Aqui nesse provérbio ele usa a mesma palavra. Ele está dizendo que a beleza, que a aparência, que a estética, que a nossa sociedade exige e que as pessoas querem agradar é vazio, é passageiro, é bolha de sabão. Incrível que Deus usa esta mesma palavra, vaidade, para designar os ídolos. Deus usa a palavra vaidade para designar ídolos. Ou seja, os ídolos são vazios, são vãos. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 8 que o ídolo nada é. O ídolo nada é. Assim também, a formosura, a beleza, a estética, nada é. Mas olha para a nossa sociedade. Lotam-se os salões de beleza. Bom para quem trabalha com isso, né? A nossa sociedade se empenha totalmente nisto. Porém, o sábio está dizendo que isso é vazio. Isso é vazio. Talvez seja por isso que muitas pessoas querem preencher o vazio de suas almas definhadas, ostentando uma beleza que não lhe faz o menor sentido, que não diz respeito à sua realidade. Para que você acha que servem os filtros dos aplicativos de Photoshop? Os filtros servem para tirar o seu defeito para o outro, não para você, porque o defeito continua lá. Mas tira o seu defeito para o outro, não é para você. Você não fez uma cirurgia, mas quem olha para lá acha que você fez. Falou, meu Deus, fulano de tal, ele passou por uma cirurgia plástica. Não é possível que ele está bonito desse jeito. E quando te vê, né, ele fala assim, mas você desfez a cirurgia? É porque era somente um filtro. Hoje se chama isso. Mas o que é isso na verdade, irmãos? Isso é o pecado que cravou as suas marcas em nosso rosto indelevelmente. Nossa feição será inevitavelmente desfigurada com o passar do tempo. Está certo que há pessoas que mesmo o tempo passando, elas mantêm, né, a sua aparência quase que da mesma forma. Mas inevitavelmente o nosso rosto será desfigurado, a nossa saúde será debilitada. Por isso o sábio está dizendo que a formosura, a beleza é vã, assim como a graciosidade pode ser enganosa, a beleza também é passageira. Observe os famosos, os artistas, os atores, os jogadores, enfim, pessoas que trabalham com a sua aparência, elas fazem de tudo para mantê-la da mesma forma, com procedimentos estéticos. Todavia, como a palavra de Deus diz, a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor do campo. Logo seca a erva, e a flor murcha e cai, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Não tem como. A beleza é vã. Nós estávamos comentando, né, irmã Luide, sobre a beleza da Kate Evans. Uma beleza diferente. A Kate é uma moça linda que não se parece com ninguém. Ela tem a beleza dela, exclusivamente. E é claro, todos nós que nos olhamos no espelho,
achamos que somos bonitos, a não ser que esteja deprimido. Uma pessoa deprimida, ela olha para o espelho, ela quer quebrar o espelho. Mas não é porque ela ela não seja, mas porque ela não está bem. Agora, o sábio está dizendo que isso é o que, irmãos? É vazio, isso é vazio. Poxa, mas no aniversário de 15 anos tem que ser uma mensagem tão deprimente? Não. É porque ele deixou por último a verdadeira beleza que nós vamos falar dela agora para encerrar. O temor do Senhor é a verdadeira beleza de uma pessoa. Olha o contraponto que ele diz. Enganosa é a graça. Isso pode ser a sua graciosidade, pode ser uma mentira. É vã a formosura. A nossa beleza é vazia e é passageira. Mas, ele coloca aqui uma conjunção adversativa, porque a partir de agora ele vai contrapor o que ele disse. Enquanto que a graciosidade, ela é enganosa e a beleza é vazia, por outro lado, a mulher que teme ao Senhor será louvada. Este é o contraponto que ele faz. O temor do Senhor no coração de uma mulher, seja ela graciosa ou não, seja ela formosa ou não, é o temor que irá enchê-la de elogios. É o temor de Deus que será como ornamento para o seu pescoço. O que é o temor? O temor, a princípio, é o medo. É o medo. Mas veja uma coisa. De tudo que nós temos medo, desde quando crianças, esse medo desaparece quando você conhece. Quem aumenta em conhecimento, diminui no tormento, não é? Porque ele aumenta no conhecimento e vai perdendo medo. Quando ele era criança, ele tinha medo do bicho isso, daquilo, da aparição do fantasma. Quando ele cresce, ele adquire conhecimento, ele não tem mais esse medo. Agora veja, o contrário com Deus é o contrário. Quanto mais conhece a Deus, mais temor você tem dele. É o contrário. Assombração, quanto mais você aumenta no conhecimento, menos medo você tem. Mas Deus, quanto mais você aumenta no conhecimento, mais temor é gerado em você por Ele. Por quê? Porque Deus é real, Deus é verdadeiro, Deus é majestoso, Deus é santo. E o temor, que é aquela reverência que vem ao nosso coração, é um temor, é uma reverência que leva o cristão, ou aqui como está dizendo a mulher, né? A mulher cristã, a agradar o Senhor. O sábio diz que essa mulher será louvada. Sabe qual é o termo que ele usa aqui, irmãos, para louvada? Aleluia. Só que menos o iá do final, né? Alelu. Porque o iá no final é de Iavé. O termo significa louvar ao Senhor no hebraico. E o Senhor é Iavé. E aquele iá no final do aleluia pertence a Iavé, é o nome dele. Então, Halel no hebraico significa louvor. Iá é Iavé, que é o Senhor. Então, aleluia, louvor ao Senhor. Ele está dizendo que uma mulher que teme ao Senhor, ela será louvada, ela será elogiada, como você elogia ao Senhor. Essa mulher ela não receberá essa glória para si. Por quê? Porque ela já teme ao Senhor. Quem teme ao Senhor dá glória para Ele, mesmo que receba o elogio das pessoas. As pessoas podem te elogiar, cristão, e você não tem problema ser elogiado. O problema é se você roubar a glória que é só de Deus. Mas quem teme ao Senhor não faz isso. Quem teme ao Senhor, ele recebe o elogio e entrega a glória. Ele recebe o elogio e entrega a glória. Então todos os elogios que nós fazemos ou fizemos aqui, a beleza da Kate, ou a sua graciosidade, como é conhecida de sua família, dos seus amigos e também desta igreja, tudo isto em louvor a ela, não é por causa da graciosidade ou formosura, mas sim por causa do temor ao Senhor. Isto gera louvor a uma mulher cristã, o temor de Deus. Eu encerro dizendo o seguinte:
Se você quer a glória do mundo, então não é pelo temor do Senhor que Ele vai te elogiar, mas pelos critérios dEle. O mundo tem os critérios dele de elogios. Quanto você tirou na prova, se você passou no concurso tal, se você conseguiu o diploma disso e daquilo, se você comprou aquele carro do ano. O mundo tem os seus critérios para elogiar alguém. A sociedade está sempre trocando os valores de reconhecimento entre eles mesmos. Você percebe que um dia que eles elogiam alguém por uma coisa, no ano que vem aquilo que era elogio já não é mais. Mas se você quer ser elogiado por Deus, então seus valores devem ser espirituais e o temor do Senhor o seu ponto principal. Esta é a verdadeira beleza de uma jovem cristã. E quero fazer o apontamento devido. A igreja do Senhor também é descrita como uma noiva adornada, enfeitada, perfeita, gloriosa, sem mancha, sem ruga e sem defeito. Está lá em Efésios 5, 26 e 27, Apocalipse 19, 7 e 8 e Apocalipse 21, versículo 2. Toda jovem cristã, preste atenção, toda jovem cristã, toda mulher cristã deve entender desde cedo, você moça, menina, mulher, aponta para a igreja de Jesus Cristo. Você aponta para a igreja de Jesus Cristo. Então, seja bela, mas como diz o apóstolo Pedro, não a beleza exterior, mas aquela interior, de uma pessoa prudente e mansa, de um espírito manso e tranquilo, que agrada ao nosso Deus. Isto é, de fato, a beleza que agrada ao Senhor. As vestes da igreja, diz a Bíblia, são as vestes da justiça de Cristo, e os enfeites que a igreja tem, são os dons do Espírito Santo que Ele deu para ela. Se a igreja é assim, que assim sejam também as moças cristãs que temem ao Senhor. Amém? Essa é a mensagem não só para Kate Evelyn, mas para todas as irmãs. Os homens já são feios mesmo, mas as irmãs, né, que são belas, que prezam, né, pela sua beleza, né, dão o seu dinheiro ali para Eunice, para a irmã Maribel, né, podem dar o seu dinheiro no salão delas mesmo, não é isto? Então, lembrem disso, vocês podem se enfeitar, mas nunca percam o temor do Senhor. Ao contrário, aumentem no temor de Deus, para que vocês sejam de fato elogiadas. O elogio de um homem para uma mulher por sua beleza é vão, é vazio. Eu sei que ela gosta, mas é vazio. O elogio de um homem para a graciosidade de uma mulher é enganoso. Eu sei que elas gostam, mas é enganoso. Agora, o elogio que Deus faz para uma mulher cristã que teme ao Senhor, ninguém pode tirar, e esse louvor é verdadeiro, tá? É verdadeiro. Ele nem é passageiro e nem é enganoso. Ele é verdadeiro. Porque Deus olha para você, mulher, seja você jovem, criança ou uma senhora, Deus olha para você, mulher que teme ao Senhor, e diz assim: ei, minha filha, como você parece com a minha igreja. Como você parece com a minha igreja. É isso que Deus faz. Ele elogia você, e o elogio de Deus é verdadeiro e não é passageiro. Amém? Vamos ficar em pé e vamos orar ao Senhor.